Nesta aula nós vamos estudar as noções preliminares da gramática latina, ou seja, as noções preliminares de latim. Tá? Nessa aula nós vamos estudar então o alfabeto, as vogais, depois vamos estudar os ditongos, a pronúncia, vamos estudar também o acento tônico e as partes da oração, os números e os gêneros. O texto do nosso material de estudo está em espanhol, tá? Então nós vamos traduzindo esse texto, vamos lendo ele em espanhol e a gente vai traduzindo e vai estudando então essas noções preliminares do latim, tá? É muito importante a gente ter essa base de entendimento do latim para o entendimento das línguas vivas, tá? Então vamos começando pelo nosso estudo pelo alfabeto, né? El latín se escribe con los mismos caracteres que el idioma nacional, ou seja, o latim se escreve com os mesmos caracteres, né, com as mesmas letras do idioma espanhol. E o espanhol é semelhante muito semelhante ao português, então esse material é perfeitamente aplicável, né, e se relaciona muito ao idioma português também. Tá? Então, o alfabeto latino consta de 25 letras, que são as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Não tem aqui W, né? W, V, né? Sin embargo, en la época de Cicerón no existían la J ni la U. La I y la V eram alternativamente vocales e consonantes. Ou seja, todavia, na época de Cícero, né, não existiam a letra J nem a letra U. A letra I e a letra V eram alternativamente, né, às vezes eram vocais e às vezes também eram consoantes. E aqui está o exemplo. Invidia, que significa injúria, verbum, né? Certo? Esse V aqui soava como U, né? Então, los caracteres Y y Z no se encuentran sino en las palabras latinas de origen griego. Ou seja, os caracteres Y e Z não se encontram senão nas palavras latinas de origem grega, né? Então nós temos aqui, aparece o Y aqui, piramis, aqui aparece o J, Zéfiros, né? Los romanos tinham solamente las maiúsculas, ou seja, os romanos tinham somente as maiúsculas, as letras maiúsculas, né? Por isso que elas estão aqui em letras maiúsculas. Vamos agora ver quais são as vocais. Então, las vocales são 6. A, E, I, O, U, Y. Pueden ser breves ou largas, né? Então, as vocais são 6. A, E, I, O, U e o Y. E podem ser breves ou longas, né? Breves ou largas. Vejamos, aqui o detalhe para nós aqui, né? O português, o Y entrando aqui como vocal, né?
vogal, né? Las vocales breves se señalan con el signo, esse signo aqui, esse sinal. Las largas com el signo, esse sinal, né? Então, as vocais breves se assinalam se apresentam, né, com o sinal, com esse tipo de sinal aqui, tá? E as largas ou as longas com este sinal aqui, tá? Aqui está o exemplo aqui, ó, silva, né? Silva. Então o I aqui é um I longo, né? E o A é breve, né? Silva, né? Observa-se que o I é mais longo na pronúncia, né? E o A é uma pronúncia mais curta. Então, las vocales comunes, es decir, aquellas que en algunos casos son indiferentemente largas o breves, se señalan com el signo, esse signo aqui, esse sinal, né? Então ele está dizendo aqui que as vogais comuns, ou seja, aquelas que em alguns casos são indiferentemente largas ou breves, né? Longas ou breves, né? Se assinalam, né? Se são assinaladas, né? Por este sinal aqui, ó. Então aqui, ó, tá aqui naves duplex, né? Então aqui apareceu o sinalzinho ali, tá? Então ela tanto é longa como breve, tá? Bom, então agora nós já sabemos então o que são, quais são as vocais, né? As vogais, né? Quais são as vogais e como elas podem se apresentar, né? Então, breves, longas ou comuns, tá? Breves com esse sinalzinho aqui, longas com esse aqui, tá? Tente memorizar sempre a palavra silva, né? Silva, né? Tente memorizar essa imagem aqui, né? Que a gente não vai esquecer, né? Si, breve, o I breve e o A breve, né? E o I longo, tá? Agora vamos ver os ditongos. Os ditongos são 6. AE, OE, AU, EU, EI e UI. Observe-se que os 3 últimos ditongos se encontram em um número de palavras muito reduzido, né? Então observa-se que os 3 últimos ditongos, que é o EU, EI e o I, né? Se encontram em um número de palavras muito pequeno, tá? Então são pouco usados, EU, EI e UI. Isso na língua latina, né? Agora, pronunciação, o latim se pronuncia como o idioma nacional, como o espanhol, salvo as exceções seguintes, né? Então, o latim se pronuncia como em espanhol, salvo as exceções agora que a gente vai colocar, tá? C suena sempre como K, ou seja, o C soa sempre como K. Então nós temos exemplo aqui, concilium, né? Escrito, né? Concilium, que é uma reunião, significa reunião, né? Mas a gente pronuncia concilium, concilium, né? Então está dizendo aqui, ó, que o C se pronuncia sempre como K. Então aqui tem um C, aqui tem outro. Então concilium, ok? Agora CH se pronuncia como K, né?
como no italiano, né? CK no italiano dá o K, né? Então nós temos aqui, de passagem, né? O italiano é a língua que mais ainda tem semelhança, né? Mais se assemelha ainda ao latim, né? Então o K, CH se pronuncia como K, então nós temos branchium, branchium, né? Então nós temos pronunciada ela como brachium, brachium, braço, né? Deve ser braço, né? Provavelmente aqui, tá? Agora o J se pronuncia como I, IA, IE ou IU, né? Aqui como no alemão, né? O J soa como I. Vamos ver aqui os exemplos aqui. Janua, que é porta, puerta, porta, né? Jecur, Jecur, né? Que se pronuncia como cólera. Justus, que é justo, né? Mas a gente pronuncia. Ianua, Ianua, aqui. Ianua, Iecur, Iecur e Justus, Justus, tá? Então sempre quando tiver um J é I, tá? Então, Ianua, Iecur, Justus, Justus, tá? Então, aqui ó, Iu, Iu, aqui Ia, Ia, Ie, Ie, tá? Então J como I. LL, tienen dos sonidos e se pronunciam separadamente, né? Como no italiano, né? Então temos aqui LL, tem dois sons, né? Dois sons e se pronunciam separadamente. Vamos ver aqui o exemplo. Bellum, bellum, que é guerra, suena, ou seja, soa bellum, bellum, tá? Então quando tiver dois L se pronunciam em dois sons, tá? Em duas sílabas. PH, isso aqui é fácil, né? A gente já sabe, na antiga farmácia, né? Com PH, né? Então se pronuncia F. Aqui nós temos o nosso exemplo. Filosofia, que é filosofia, né? Suena como em idioma nacional, como no espanhol, então é filosofia, né? Filosofias. Que dá o F, filosofia. E T se pronuncia sempre como em idioma nacional, então como um T, tá? E temos o exemplo aqui, TH, é T, né? T. Então nós temos o nosso exemplo aqui, terror, dixit, ele dijo, questão, né? Mixtio, mezcla, otium, ócio, significa ócio, né? Então se pronuncia o T sempre como idioma nacional como um T, tá? Terror. TH se pronuncia como T, tá? E CH então mudo, né? Teatro, né? Suena teatrum, teatrum, né? Então mudo aqui, né? TH vai dar o T. E o V se pronuncia como U. Agora vamos ver então, bom, vamos dar uma recapitulada aqui, né? Rapidamente, então, na nossa pronunciação, na nossa pronúncia. C se pronuncia como K, CH como K, J como I, LL tem dois sons, né, nas duas sílabas, PH como F, T se pronuncia como o T espanhol e TH se pronuncia como T. E o V se pronuncia como U. Agora vamos ver os acentos, acento tônico. Consiste em la maior
maior elevação de voz com que se pronuncia uma sílaba. Este acento se señala com el signo, esse signo aqui, esse sinal. Então, o acento tônico consiste na maior elevação, ou seja, da voz. Ou seja, se eleva o tom de voz, né? Na pronúncia de uma sílaba, né? Então, esse aí é o acento tônico, quando uma sílaba de uma palavra é pronunciada com maior elevação de voz. Esse acento se assinala com esse tracinho aqui, com esse signo, né? Com esse sinal. La colocación del acento tónico se halla subordinada a las tres reglas generales seguintes. Então, a colocação do acento tônico se está subordinada às três regras gerais seguintes. Primeira regra: as palavras de los sílabas llevan el acento en la primera. Ou seja, as palavras de duas sílabas levam o acento na primeira, né? Então, dare, templum. Então, palavras de duas sílabas se acentua a primeira. Agora, a segunda regra: as palavras que têm mais de las palabras que tienen más de dos sílabas llevan el acento en la penúltima, se es larga. Ou seja, se é longa, né? Então, as palavras que têm mais de duas sílabas levam o acento na penúltima, se essa penúltima é longa, né? Amavi, templorum, né? Então levam um acento na penúltima, se ela é larga, se ela é longa. Agora, em la antepenúltima, se la penúltima é breve, né? Então, se essa penúltima aqui é breve, né? Dominus, amavero, né? Então, se essa penúltima aqui é breve, né? Que é o caso aqui, né? Então, se acentua a antepenúltima, amavero, dominus. Vamos ver aqui uma rápida observação. É indicado la pronunciação que hoje tiende a implantar-se universalmente em la enseñanza del latim. Ou seja, tenho indicado a pronunciação, né? Temos indicado aqui a pronúncia que hoje tende a implantar-se universalmente no ensino do latim, tá? É mais conforme, né? A la pronunciação antiga, vale dizer romana. Então, é mais conforme, é mais adequada a pronúncia antiga, vale dizer, ou seja, a romana. Proporciona, además, uma doble ventaja. Primeiro, hace sentir el ritmo de la frase y del verso, puesto que no se puede pronunciar bien sin observar las reglas del acento tónico. Segundo, facilita el aprendizaje de los idiomas neolatinos, pues, merced al acento tónico, ayuda a entender las leyes de la evolución del latín, de donde se deduce la necesidad de hacer pronunciar el acento tônico desde la primeira declinação. Ou seja, proporciona, ademais, além disso, uma dupla vantagem, né?
doble ventaja, né? Dupla vantagem. Primeiro, fazer sentir o ritmo da frase e do verso, posto que não se pode pronunciar bem sem observar as regras do acento tônico, né? Segundo, facilita a aprendizagem dos idiomas neolatinos, pois, devido ao acento tônico, ajuda a entender as leis da evolução do latim, né? Donde se deduz a necessidade de se fazer pronunciar o acento tônico desde a primeira declinação. Tá, então essa aí foi a nossa pequena observação aqui, tá? Agora vamos ver as partes da oração. Há em latim 8 classes de palavras, a saber, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el verbo, el adverbio, la proposición, la conjugación y la interjeição. Son variables y por consiguiente declinables. El sustantivo, el adjetivo, el pronombre y el verbo son invariables y por lo tanto indeclinables. El adverbio, la proposición, la conjunción y la interjeição. El latim carece de artículo. Ou seja, as partes da oração. Existe em latim 8 classes de palavras, a saber, o substantivo, o adjetivo, o pronome, o verbo, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. São variáveis e, por conseguinte, declináveis. Tá? São declináveis o substantivo, o adjetivo, o pronome, né? E o verbo. Agora, são invariáveis e, portanto, indeclináveis, né? Ou seja, não declináveis, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Tá? Então, declináveis, substantivo, adjetivo, pronome e verbo. Não declináveis, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. E aqui a boa notícia. O latim não tem artigo. Tá? Então, se você está pensando em aprender uma nova língua, né? Leve isso em consideração. Tá? O latim não tem artigo. Né? Por exemplo, aqui, se a gente for estudar o italiano, né? É bastante complicado o estudo dos artigos em italiano. Né? Perde várias horas estudando o artigo em italiano, né? E aqui nós temos essa facilidade aqui, né? O latim não tem artigo, tá? Agora, números são dois, el singular e el plural, né? Ou seja, são dois, o singular e o plural. E gêneros são três, masculino, feminino e neutro, como no inglês, né? Masculino, feminino e neutro, ou como no inglês, né? Temos esses 3 gêneros aí também no inglês, né? Vamos fazer uma recapitulação rápida, então, na nossa aula, para sedimentar bem esse conhecimento, tá? Então, nas nossas noções preliminares do estudo do latim, né, nós estudamos o alfabeto, né, que são 25 letras, tá? As vocais, estudamos as vocais, que são 6, A, E, I, O, U, I mais o Y, né? Que elas podem ser breves ou longas, pode ser breves, longas ou comuns, tá? Lembrar aqui sempre da palavrinha Silva, né? E nós temos o I longo e o A
e o A breve, tá? Tá aqui o sinal, tá? Também as vocais comuns, né? Estudamos os ditongos, A, E, O, E, A, U, E, U, E, I e o I, né? Sendo que o E, U e o E, I e o U, I aparecem num reduzido número de palavras. A pronunciação, né? A pronúncia, que o C soa como K, CH como K, J como I, LL pronunciado em dois sons, em dois tempos, PH como F, o T se pronuncia como T, né? TH como um T, o V como U. No acento tônico, nós verificamos que as palavras, o acento tônico consiste numa maior elevação do tom de voz, né? Numa sílaba de uma palavra, né? Que elas são três regras gerais, né? Que as palavras de duas sílabas, o acento vai na primeira, né? Se tu tem uma palavrinha de duas sílabas, o acento vai na primeira. Se ela tem mais de duas sílabas, o acento tônico vai na penúltima. Se essa penúltima é larga, é longa, né? A Mave, por exemplo, né? E vai na antepenúltima, né? Se a penúltima é breve, né? Então, se essa aqui for breve, o acento vai na antepenúltima. Né? Então, aqui, ó, tipo, nós verificamos a nossa observação, né? Por que que a gente está estudando um latim conforme a pronúncia antiga, né? Ou seja, romana, né? Que proporciona algumas vantagens. Uma, duas, né? Se faz sentir o ritmo da frase, né? E se aprende, facilita a aprendizagem dos idiomas neolatinos, né? Que são o italiano, o português, o espanhol, o francês, né? Então, esses idiomas neolatinos, né? Que facilita a aprendizagem, tá? As partes da oração, né? Que a gente verificou aqui, que tem 8 classes de palavras, né? Algumas são declináveis, outras são indeclináveis. Declináveis é o substantivo, o adjetivo, o pronome e o verbo, e os declináveis são o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. O latim não tem artigo, né? Os números é singular e plural, e os gêneros são 3, masculino, feminino e neutro. Tá? E mais adiante a gente vai ver se a gente dá uma estudadinha também. Vamos começar a estudar então a morfologia, tá? Mas aí então já vai ser numa próxima aula, tá? Até lá!